Bom dia, irmãos. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica. Nós vamos iniciar orando, vamos colocar diante de Deus os aniversariantes desta semana. Nós temos o Bernardo, neto do irmão Edson e também da Cássia, que faz aniversário amanhã, dia 10. E temos também a nossa irmã Amabel, que faz aniversário também amanhã, dia 10. Oremos pelos aniversariantes desta semana. Também, como momento de oração, orarmos pelos enfermos. Há muitas pessoas hospitalizadas e a nossa oração é que Deus esteja cuidando delas, restaurando a saúde deles, se assim for da sua vontade. Também orarmos pelas nossas irmãs Nilza, Gesilda, Germa, Delvira. Dona Nilza já está em casa, mas requer todos os cuidados. Orarmos ali pela família, que Deus possa estar cuidando. Orarmos também pelas famílias enlutadas, que Deus venha confortar, consolar cada família, cuidando de cada família nesse momento difícil, doloroso, a dor da separação, que Deus venha confortar. Orarmos também pela comunhão da nossa igreja. Vivemos, irmãos, tempos difíceis, mas a nossa oração é que Deus continue fortalecendo a nossa igreja, abençoando a nossa igreja, os nossos visitantes, cuidando da saúde deles também. Que Deus possa estar cada dia estreitando ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor e também uns com os outros. E também sermos gratos pelas bênçãos recebidas. Há muito que agradecer. Inclusive hoje é dia das mães. Parabéns você, mamãe. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue, mãe, te fortalecendo, te dando esse privilégio de ser mãe. Seja grata a Deus por isso e peça a Deus, mamãe, que te dê sabedoria e paciência na condução da criação também dos seus filhos, né? Que Deus possa continuar cuidando de você, mamãe, e abençoando a sua vida grandemente. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais um dia, por mais uma oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes também desta semana, o Bernardo, neto, a Deus, ali da Cássia, do Edson. Abençoe aquela criança, o seu desenvolvimento físico, emocional e também espiritual. Abençoe a nossa irmã Amabel, ó Deus, que amanhã completa mais um ano de vida. Cuida da Tua serva, sustenta ela, ó Deus, dê a ela saúde, força e que ela continue sempre, ó Deus, caminhando contigo. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, pela nossa irmã Gesilda, também, ó Deus, por Dona Delvira, por Dona Germa, por Dona Nilza. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada irmã, cada filha Tua, abençoando, ó Deus, cada uma delas, os seus familiares, que sejam conduzidos também, ó Deus, com sabedoria, para estarem cuidando da sua família, ó Deus, das nossas irmãs. Também, ó Deus, te pedimos por aqueles que estão hospitalizados ou estão em casa se recuperando por algum problema de saúde, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde deles, se assim for da Tua vontade. Pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, ó Pai de amor, em meio à dor da separação, que o Senhor venha confortar e consolar cada família, dando, ó Deus, força nesse momento difícil, abençoando, ó Deus, cada lar, e dando refrigério, dando, ó Deus, condições para que eles possam continuar caminhando. Mas também somos gratos, ó Deus, porque hoje se comemora o Dia das Mães. Abençoe cada mamãe. Abençoe, ó Deus, cada mamãe para que ela possa ser submissa à Tua palavra e conduzir, ó Deus, os seus filhos sempre instruídos nos Teus santos caminhos. Sustenta cada mamãe, abençoe, ó Deus, e que elas possam ser submissas à Tua santa palavra e também ao Teu senhorio. Também, ó Deus, somos gratos pela nossa igreja, pela comunhão da nossa igreja. Continue abençoando, ó Deus, a nossa comunidade aqui em Campo do Coelho, abençoando também a nossa igreja, os visitantes, os membros, dando a eles força, saúde, sustentando eles a cada dia mais. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos já na metade da nossa revista
A lição é a número 6 e o tema é Código de Honra. Nós estamos agora no 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Esse é o nosso texto base. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esse, irmãos, é o primeiro mandamento com promessa, para que haja, então, uma vida longa, uma vida vitoriosa, uma vida próspera para aquele que obedece, aquele que respeita os seus pais. Nós vamos estudar alguns versículos aí durante a nossa lição, mas antes teremos aqui vamos estar lendo uma história, né, da revista, e gostaria que os irmãos pudessem estar prestando atenção. Sem tempo para cuidar dos pais, certo filho decidiu enviá-los para um asilo. Em menos de um ano na casa de acolhimento, seu pai veio a falecer. Os meses se passaram. A rotina intensa do filho o impedia de visitar a sua mãe. Certo dia, o filho recebe uma ligação da casa de amparo, onde foi informado que sua mãe estava falecendo. Com medo de não conseguir se despedir da mãe, como aconteceu com seu pai, largou seus inúmeros afazeres e foi até o asilo. Ao reencontrar sua mãe, perguntou: "Mãe, o que quer que te faça?" Então ela respondeu: "Quero que você compre e instale ventilador em todos os quartos e no refeitório." "Hã? Quero que compre uma geladeira para o abrigo. Os ventiladores são para tentar aliviar o intenso calor. Já a geladeira é para a conservação dos alimentos. Não foram poucos os dias em que eu dormi com fome, porque a comida tinha estragado." O filho, surpreso, indagou: "Mas minha mãe, por que só agora está me pedindo essas coisas? Por que não pediu antes?" A mãe, já em seus últimos suspiros, respondeu: "Meu filho, o seu pai não resistiu, mas eu consegui me acostumar com o intenso calor e suportei os dias de fome. Mas minha maior preocupação é você não suportar quando seus filhos enviarem você para cá, no dia em que estiver mais velho." Olha que história, né, irmãos? O filho não tinha tempo para poder cuidar dos seus pais, deixou lá no asilo, não foi visitá-lo, o pai morreu, e então a mãe já estava muito mal, prestes a falecer. O filho então recebeu o recado, deixou os seus afazeres lá e foi então no asilo visitá-la. Chegando lá, ela faz um pedido ao filho, mas não para ela, para que quando ele fosse para lá, ele pudesse então usufruir desse pedido que a mãe tinha feito ao seu filho. Irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos pais. Independente quem foi os nossos pais lá no passado, nós precisamos cuidar, respeitá-los. Quantos filhos não têm um bom relacionamento com os seus pais? E aí depois, não adianta ficar na beira do caixão chorando, né? Com aquele choro de remorso, achando que poderia fazer alguma coisa. Não, temos que fazer enquanto nós temos eles vivos. E não sabemos até quando. Podemos, é claro, ir antes deles, né? Quantos filhos que estão morrendo aí e os pais estão sepultando. Mas se temos a oportunidade de estar com os nossos pais, precisamos estar. Precisamos estar ali cuidando deles. Mesmo que eles sejam pessoas ainda independentes, tenham lá os seus compromissos, seus afazeres e conseguem muito bem desenrolar ali o seu trabalho. Respeite-os, honre-os, obedeça-os, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Os 10 mandamentos dividem-se em 2 grupos. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo apontam para uma boa relação com Deus. Então o autor aqui é bem claro explicando o seguinte, que as 4 lições que estudamos, né, anteriormente, os primeiros 4 mandamentos, ele se relaciona com Deus. Ele é diretamente
essa boa relação que devemos ter com Deus, onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, nossa felicidade. O 4º mandamento, estudamos a semana passada, é uma cerimônia e uma condição moral. Se alguém trabalhar direito, se alguém trabalhar direto, certamente haverá fadiga, ou seja, trabalhe, mas folgue. Lembra da lição passada? Jesus é Senhor do sábado. A partir do 5º mandamento, nós temos o outro grupo de mandamentos extremamente morais. O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como adorar e nos relacionar com o Criador. Então, os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus, com o Criador. Já o segundo grupo, formado por outros 6 mandamentos, nos ensina como interagir, respeitar e se relacionar com o nosso próximo. E aí ele inicia, então, esse segundo processo, ou essa segunda parte, segundo grupo dos mandamentos, que são os próximos 6 mandamentos, se referindo, então, a relacionamento com o nosso próximo. E aí, para iniciar, os nossos pais, né? Depois ele vai falando a questão de outros relacionamentos que devemos ter com o próximo, mas esse primeiro aí, ele fala da questão de nossos pais, como nós devemos nos relacionar com os nossos pais. O objetivo dos 6 últimos mandamentos é o bem-estar de todos. Os termos do 5º mandamento são bem claros. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, o versículo 12. Nas famílias bem estruturadas e de pais tementes ao Senhor, não existe nenhuma dificuldade em acatar a instrução do 5º mandamento. Honrar pai e mãe em famílias tradicionais e bem ajustadas não há nenhum problema. No lar em que tudo é perfeito, em um lar cristão, por exemplo, é fácil honrar pai e mãe. Então ele começa a sua lição falando dessa questão de que não temos dificuldade nenhuma quando os pais são tementes a Deus, quando os filhos também são tementes a Deus, não há dificuldade nenhuma em se relacionar bem com os nossos pais. Sim, só que a gente, não é por ser da igreja, membro da igreja, que não teremos problemas de relacionamento com os nossos pais, né? O que nos fortalece, o que nos ajuda, o que nos orienta é a presença de Deus em nossa vida. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que estão na igreja, há muitas pessoas que se dizem evangélicos, mas que não têm um bom relacionamento com seus pais. Então, não é por estar na igreja, não é por ser membro de uma igreja, não é por ser a 3ª ou 4ª geração de crentes na família, que isso me dá, então, uma tranquilidade que eu vou ter um bom relacionamento com os pais. Não, é o meu temor a Deus, é a minha comunhão com Deus que faz com que tenhamos um bom relacionamento. Porque qualquer que for o relacionamento, ele não é fácil, né? Seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais, seja com o senhor, com o patrão, com o empregado, enfim, qualquer relacionamento não é fácil. Mas o que nos leva a nós facilitarmos esse relacionamento ou estreitarmos esse relacionamento é o nosso temor a Deus. É a nossa comunhão viva com Jesus Cristo. A desobediência ao 5º mandamento acarreta em perda da promessa de uma vida prolongada. Exatamente. É o que ele fala aqui. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Então, se eu quero ter uma vida longa, se eu quero ser abençoado, não só uma vida de 100 anos, mas que seja 60 anos ou até menos, mas abençoada, próspera, não é? Deixar um legado, fazer da nossa vida uma vida no altar do Senhor, para a glória do Senhor, eu preciso também honrar os meus pais. Eu preciso respeitá-los, eu preciso obedecer os meus pais. Isso, infelizmente, não tem acontecido nem com as pessoas que já estão dentro da igreja. Muitos filhos não têm respeitado os seus pais.
né? E a Bíblia mostra isso. A Bíblia fala da importância de nós estarmos honrando e respeitando os nossos pais. Existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados. Primeiro princípio do Código de Honra é a promessa. O que significa uma vida longa prometida no cumprimento do 5º mandamento? Existem pelo menos 3 possibilidades. Primeira possibilidade é um sentido literal histórico. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 21, o versículo 17. Êxodo 21, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Então, isso foi logo após dos 10 mandamentos, né? Das tábuas dos 10 mandamentos. Aí falando sobre acerca da violência, né? Se você amaldiçoar o seu pai, se você cometer algum delito com seu pai ou com a sua mãe, você é réu, você será morto, né? Uma sentença aqui, a pena de morte. Então, a primeira possibilidade desse código de honra é no sentido literal histórico. A desobediência traria, então, a morte. A segunda possibilidade é espiritual. Isso implica em dizer que aqueles que obedecem ao 5º mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente. Sim. Então, uma outra possibilidade também baseada nesse texto da promessa, né, de Êxodo 20, o versículo de número 12, é com relação à vida espiritual. Uma vida abençoada, uma vida prolongada àquele que é obediente. A terceira possibilidade é física, ou de uma vida longa de qualidade. Deus sabe quem obedece, mesmo com pais iníquos, prolonga a vida com saúde. Então, a possibilidade são 3. Né? Quem desobedece é réu de morte, já no sentido literal, né? No sentido mais histórico, lá em Êxodo 21, 12, 21, 17. Também pode ser uma outra possibilidade, a questão espiritual, é uma vida longa, uma vida abençoada, e também a terceira possibilidade é uma vida já próspera, mesmo com os pais sendo iníquos, ímpios, mas você respeitou, você procurou ali ser um filho obediente, educado e respeitando os seus pais, você então possivelmente poderá também ter uma vida longa, uma vida com saúde e abençoada. Segundo princípio é ter uma geração vitoriosa. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Não. Eles são pecadores, como todos nós. Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que todos nós estamos muito distantes e somos incapazes em cumprir a lei de Deus e não nos submetemos à sua vontade. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. Nossos pais não são merecedores da honra pela qual só devemos dar apenas a Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve o amor. O imperativo do 5º mandamento consiste em orientar a amar aos nossos pais, pois mesmo que esses não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. Então o autor ele começa dizendo aqui o seguinte, que esse código de honra ele envolve o respeito, envolve o amor. Nós honramos a Deus, adoramos a Deus, e por adorarmos a Deus, entendemos que devemos amar e respeitar os nossos pais, né? Por isso que não há como nós, às vezes, assim, vamos dizer, obedecer aos nossos pais se não obedecemos a Deus, né? Porque às vezes o meu pai, não é o meu caso, mas muitos pais foram pais ausentes, foram pais que cometeram muita violência contra os seus filhos, mães ausentes, né? Pais, às vezes, que cometeram alguma moléstia com os seus filhos. Então, como amar um pai desse? Mas se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo. Eu vou amar o meu próximo como eu me amo, né? Esse é o 2º mandamento. O 1º mandamento é amar a Deus. Então, se eu honro a Deus, se eu obedeço a Deus, se eu declaro que tenho Ele no meu coração, automaticamente Ele vai me dar entendimento, compreensão
para também amar os meus pais, mesmo com as suas falhas, mesmo com os defeitos que ele tem, mesmo com os erros que eles cometeram no passado. Eu vou olhar para os meus pais com amor, porque Deus está no meu coração e Ele está então me dando maturidade para eu poder entender, né, que eu devo amar os meus pais. Separar os erros que eles às vezes cometeram comigo, né? Separar às vezes as falhas que eles cometeram comigo no passado, e eu vou olhar apenas para Cristo e obedecendo então ao mandamento de Cristo, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Então eu preciso estar entendendo isso. O que o autor quer mostrar é exatamente essa questão de nós amarmos, honramos a Deus, respeitamos e reverenciamos a Deus, e essa reverência a Deus faz com que eu possa também amar os meus pais, independente quem eles foram no passado, na minha vida, o histórico deles na minha vida. A honra é devida porque os pais são indispensáveis, os filhos são o prolongamento da vida dos pais. Os pais cuidam dos filhos, e com o passar dos anos, são os filhos que devem cuidar dos pais. Sim, eu lembro quantas vezes o meu pai me carregou no colo, né? Na cacunda, às vezes a gente ia fazer alguma visita, ia algum culto, eu dormia nesse culto e ele me pegava e me levava, então, até chegar em casa, né? Hoje ele não faz mais isso comigo porque eu cresci muito, né? Mas eu posso fazer isso por ele, né? E tenho buscado honrar ele, a minha mãe também, quanto me abençoou, quanto me ajudou. Então agora chega o momento de nós estarmos contribuindo. Eles contribuíram tanto da nossa vida, então vamos estar contribuindo também na vida deles. Filhos necessitam de bons relacionamentos com os pais para que haja desenvolvimento, conhecimento e aplicação de uma vida ética, preservando os conceitos morais e os princípios divinos. Pais preparam os filhos para a vida. Irmãos, vamos ler alguns textos aqui. Abra sua Bíblia aí no Salmo 127, Salmo de número 127. E depois, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Primeiro, Salmo 127, de 1 a 3. Tá? Abra sua Bíblia aí no Salmo 127, de 1 a 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, ele quer mostrar aqui, principalmente no versículo 1, que tudo procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver adiante, tudo será em vão. É inútil trabalhar, é inútil você, fazer tanta coisa, se o Senhor não estiver adiante, se o Senhor não for Senhor da sua vida e nem Senhor do seu lar, tudo é inútil. Precisamos ter Deus como Pai, como aquele guardador e protetor do nosso lar, para que tenhamos, então, um bom relacionamento com os nossos pais terrenos e os nossos irmãos de sangue também, irmãos espirituais. Tudo começa com buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo começa quando nós temos essa comunhão viva e intensa com o nosso Pai Celestial. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 ao 14. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 ao 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o que Deus quer ensinar aqui ao povo que saiu do Egito, né, é eles olharem para Deus, guardar os mandamentos do Senhor, não se esquecer do Senhor teu Deus, não esquecer dos seus juízos, dos seus estatutos, para que depois, então, o seu coração fique elevado, fique, então, vaidoso e egoísta e possa se esquecer de Deus e também dos seus testemunhos e mandamentos. Ou seja, se nós queremos sermos bem-sucedidos, precisamos, primeiramente, guardar os mandamentos de Deus. Por que nós citamos esse versículo? Porque, irmãos, volto a dizer, todo relacionamento, ele é delicado, ele é difícil, ele tem arestas, ele tem situações adversas. Então, eu preciso aprender a guardar os mandamentos de Deus para saber me relacionar com os meus pais, com o meu patrão, com o meu pastor, com os meus irmãos de sangue, com os meus irmãos da família cristã, da igreja. Tudo depende de nós guardarmos os mandamentos de Deus, né? Por isso que ele fala lá no Salmo 127, se o Senhor edificar a casa, né, inútil será então se vocês trabalharem. Ou seja, tudo procede de Deus. Então, se o mandamento é dado, a regra é guarda, honra teu pai e tua mãe, eu preciso então entender lá o primeiro mandamento. Qual é? Não terás outros deuses diante de mim, né? Êxodo 20, o versículo 3. Então a gente precisa entender isso. Para que tenhamos um bom relacionamento com qualquer um, por isso que as tábuas da lei foi dada primeiro, os primeiros 4 foi desse relacionamento com Deus. Se eu estou aprendendo a me relacionar com Deus, os outros 6 mandamentos é com o próximo. Eu vou automaticamente também aprender a lidar com o próximo. Mas primeiro eu preciso saber lidar com Deus. É isso? Vamos continuar então a nossa revista. Vamos lá. Os irmãos, infelizmente, não têm um exemplar da revista, né? Mas se Deus quiser, as coisas vão se normalizando. Quem sabe aí, no terceiro trimestre, já tenhamos então a possibilidade de cada irmão ter o seu exemplar. Na página 40, nós temos um outro texto também muito interessante, que é 1 Timóteo, o versículo 5 ao 8. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, versículo 5 ao 8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha que versículo pesado, que cacetada a gente leva, né? Como a Bíblia é realmente a espada, ela penetra, ela vai no fundo mesmo, para poder a gente estremecer e compreender. Olha, se você não tem cuidado com as pessoas da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com os seus filhos, você negou a fé e você é pior do que um descrente. Você é pior do que um ímpio. Porque tem muito ímpio que ele honra o pai e a mãe. E tem muito crente, ou que se diz que é crente, que não honra pai e a mãe. Então, Paulo escrevendo a Timóteo com relação aos ensinamentos que Timóteo precisava exercer na igreja. Olha, Timóteo, uma das coisas que você precisa ensinar é com relação às viúvas. Não deixa elas desamparadas. Porque se você não tem cuidado dos seus, especialmente daqueles da sua própria casa, você é pior do que um descrente. Você tem negado a fé. Então, irmãos, esse versículo é um versículo para a gente poder entender que será que realmente eu tenho cuidado dos meus pais? Eu tenho honrado os meus pais, eu tenho respeitado, eu tenho obedecido, eu tenho comparecido. Hoje é dia das mães. Estamos, pastor, numa situação difícil, não podemos fazer aglomeração. Vai lá, dá um abraço na sua mãe. Se puder, almoce com a sua mãe. Presenteie, se puder, a sua mãe. Mas não deixe de estar com a sua mãe. Não deixe, apesar de toda essa situação que estamos vivendo, cumpra as suas restrições. Vá de máscara, tenha um álcool gel, se distancie, mas vai lá. Porque você não sabe se você vai ter a sua mãe no próximo Dia das Mães. Né? Você não sabe.
Você não sabe se vai estar com ela no próximo Dia das Mães. Então aproveite cada momento. Peça a Deus para cuidar de você, né, para que você não pegue nenhuma doença, nem seus parentes, mas não deixe de ir lá. Se você é um servo de Deus, ore pela sua mãe. Agradeça a Deus pela mãe que Deus te deu. Porque se nós não tivermos cuidado com os da própria casa, nós estamos negando a fé e somos piores do que o descrente. Não permita que essa pandemia distancie você dos seus pais. Esteja com eles. Apesar das dificuldades todas que nós estamos enfrentando. Se você não quer ir lá, faça uma chamada de vídeo. Então ligue para ela, converse com ela, mande um áudio, mas não deixe de se relacionar com ela, ou de maneira virtual ou presencial, mas não deixe de estar com a sua mãe, com o seu pai, em momentos especiais. Não só em momentos especiais, mas em momentos... Não deixe de estar com eles, porque é muito importante essa presença. Há muitos pais que, em meio a essa pandemia, estão tristes pela distância dos seus filhos, né? Então, esteja próximo, ou de maneira virtual ou presencial, mas não deixe de entrar em contato com a sua mamãe num dia tão especial como esse, que é o Dia das Mães. Nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o quinto mandamento é um código de honra que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra, mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado dos pais, deseja o melhor para os seus próprios filhos. É claro que os pais precisam fazer a parte deles, mas se os pais não fizeram a parte deles, volto a dizer, se houve falhas, se houve brechas, se houve erros, e esses erros não foram, essas lacunas não foram preenchidas, né? Faça a sua parte como filho. Você, como um servo de Deus, mesmo que você não tenha recebido ali o apoio nos momentos mais difíceis da vida, faça a sua parte. Respeite, obedeça, ame seus pais e ore pelos seus pais. Já que Cristo entrou no teu coração e você ama a Ele acima de todas as coisas, o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e principalmente incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 22, o versículo de número 6. Esse é um texto também bem conhecido, apenas para nós relembrarmos. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Papel do pai de instruir o seu filho nos caminhos do Senhor. Mas não é chegar hoje e ler a Bíblia e depois, daqui a um ano, ler de novo, não. Não, é você todo dia inculcar. É você todo dia, papai e mamãe, instruir, ensinar, avisar que a palavra de Deus ela é essencial, que a palavra de Deus ela é importante, que a palavra de Deus ela é necessária e que a criança, o filho precisa caminhar com Cristo, caminhar com as Escrituras sagradas. E aí ele vai entender, às vezes não agora, mas lá na frente ele vai entender o quanto que valeu a pena estudar a palavra de Deus. Salomão, terminando o livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele fala: estudei muito conhecimento, mas o mais importante é temer a Deus e a sua palavra. Né? Então, por mais culto que Salomão fosse, e era um homem de muita sabedoria, mas ele chega ao final da sua vida e fala que o mais importante foi temer a Deus, foi obedecer o Senhor. Houve muitas falhas em Salomão, mas ele reconhecia que temer a Deus era suficiente e era muito importante para o sucesso de uma vida. Mesmo aqui na terra e principalmente no céu, ter a vida eterna por ser aqui na terra temente a Deus. Obedecer a pai e mãe agrada ao Senhor, filhos. Obedecer pai e mãe agrada ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 3:20. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 20. Diz o seguinte. Colossenses 3:20. Diz o seguinte: filhos,
Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo, falando também sobre os deveres da família, ele diz: obedecer a papai e mamãe agrada ao Senhor. Alegra o coração do Senhor quando um filho ele é obediente aos seus pais. Então, filho, você que já conhece a palavra, não entristeça o Senhor, não desagrade a Deus, porque nós podemos desagradar a Deus sendo desobediente aos nossos pais. Então não desagrade a Deus. Quem não honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas. Então não tem utilidade nenhuma, não tem valor nenhum, né? Quem não obedece, não respeita, não honra seu pai e também a sua mãe é como uma comparação a uma lâmpada que se apaga nas trevas. Ou seja, nas trevas eu preciso de iluminação. Então, ou seja, se eu não estou honrando os meus pais, eu não estou tendo utilidade nenhuma, né? Não estou tendo um valor nenhum. Sou como uma lâmpada que se apaga nas trevas. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Sim, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Esse é o capítulo 20, o versículo de número 12. Para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Então, ou seja, o apóstolo Paulo ele cita Êxodo 20, o versículo de número 12, que nós estudamos lá no início, o nosso texto base, e ele mostra então aqui o resultado de um filho, né, obediente aos seus pais. Ele tem uma vida bem-sucedida, vida longa sobre a terra, uma vida próspera, uma vida saudável. É claro que ele vai adoecer também como filho, mas será abençoado a sua vida por ter sido ou por ser um filho temente a Deus e também obediente aos seus pais. Então, é o primeiro mandamento com promessa, né? Hoje nós estamos atrás de promessas, né? Os pastores só pregam promessas, estão deixando de pregar a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, o juízo, a justiça de Deus, e pregam muitas promessas. Então, esse é uma promessa. Então, obedeça os seus pais, né? Mas é necessário nós obedecermos também primeiramente a Deus. Porque, volto a dizer, os relacionamentos são difíceis, há muitas arestas. Mas se nós temos uma vida em comunhão com Deus, teremos facilidade para também estar nos relacionando com o nosso próximo e principalmente com os nossos pais. Uma família cujos princípios estão firmados no quinto mandamento geram paz, harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Com certeza, né? Uma família que tem como princípio a palavra de Deus, não só o quinto mandamento, mas tem como princípio a palavra de Deus, isso vai gerar na família harmonia, paz, respeito, vai gerar graça, vai gerar amor, vai gerar bênçãos para a família. Eu gosto muito daquele versículo do Salmo 128, eu creio que é o último versículo, eu acho que é o versículo de número 6, né? Salmo 128, o versículo de número 6. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tudo começa no versículo 1, depois você pode ler o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí você olha para o versículo 6. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tudo começa com o temor a Deus. Tudo começa com uma comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos leva a nós sermos bem-sucedidos e também gera para a nossa família e também possivelmente para a nossa geração paz, harmonia, amor, esperança e bênçãos. Que nós, filhos, possamos cumprir este quinto mandamento. E essa promessa só podemos cumprir com a capacidade e a orientação que o Espírito Santo nos dá. Então busca o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tenhamos então facilidade, compreensão
para nós nos relacionarmos com os nossos pais. Às vezes é um pouco difícil, mas se torna mais difícil ainda se você estiver distante de Deus. Então se apegue com Deus, para que Ele te dê sabedoria, paciência, para que Ele te dê então esse desejo e essa compreensão de você cumprir com este mandamento tão importante, que é obedecer, respeitar, honrar os nossos pais. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude a cumprir com esse mandamento. E a Tua ajuda, ela é suficiente, ela é necessária. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos fornecer sabedoria e orientação, nos guiando por toda a verdade, para, ó Deus, fazermos aquilo que é da Tua santa vontade. Abençoe cada mamãe. Mais uma vez, ó Deus, eu peço a Tua graça e a Tua bênção sobre cada mamãe, hoje sendo o Dia das Mães. Que o Senhor, ó Deus, cuide de cada uma delas. Abençoe os pais, ó Deus. Abençoe nós que somos filhos e já somos pais também. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe e parabéns, mamãe. Que Deus continue te abençoando cada dia mais.